Amém? Somos a família de Deus. Queridos, eu gostaria hoje de compartilhar com vocês algo que Deus trouxe ao meu coração ontem e que eu compartilhei um pouco com os jovens ali ontem no acampamento, mas quero trazer para nós agora com um pouco mais de calma e mais profundidade do que eu consegui levar para eles. Aquela frase que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós ouvimos sempre sobre isso e muitas pessoas questionam, inclusive, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não sei se você sabe porque era um homem segundo o coração de Deus, mas a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, porque eu acredito que nós desejamos ser alguém segundo o coração de Deus. Sim ou não? Sim. Eu realmente quero isso, como quero ouvir aquela maravilhosa frase, entre bendito de meu Pai, né? Pode vir aqui e fique à vontade, né? Quando eu chegar lá no céu, é isso que eu quero ouvir. Não estou achando teu nome aqui. Deus me livre. Então eu quero ouvir, entra bendita do Senhor, né? Então, para isso a gente realmente precisa ser segundo o coração de Deus. E eu quero entender com você hoje um pouco sobre isso. Então, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 13. Olha, eu gostei desse púlpito aqui. Tem lugar para pôr Bíblia, o celular, o caderno, tudo o que você quiser. A água. Não é, irmã? Que bênção, né? Foi bem feito para mim esse negócio aqui. Bem espaçoso, né? Glória a Deus nas alturas. 1 Samuel, capítulo 13. Vai trazer um relato para a gente entender primeiramente essa frase, né, de Davi ser o homem segundo o coração de Deus. Então, começa dizendo assim, versículo 1 de 1 Samuel 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Vou continuar pulando alguns textos, alguns versículos, tá? Versículo 4. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. 5. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel. 6. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, esconderam-se. 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, o profeta, mas ele não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se despertar. 9. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Vamos só até aqui um pouquinho. A situação aqui é a seguinte: Samuel saiu dali dando uma ordem para Saul. Saul, você fica aqui com o povo e espera que eu volto com uma ordem de Deus. Não faça nada, não se mova. Porém, o desespero tomou conta do coração de Saul, porque ele ficou sabendo que ele percebeu que o tempo estabelecido pelo profeta estava avançando, nada estava acontecendo. E ele resolveu fazer algumas coisas, não é? E despertou a fúria dos filisteus, que era o povo adversário do povo de Israel. E aí, despertando a fúria, os soldados dele, sabendo disso, e sabendo que eles estavam em número menor, ficaram com medo e resolveram sair fora. Vamos embora. Se doido aí fez isso, vamos embora. Diante dessa circunstância, ele resolveu oferecer sacrifício para Deus, né? Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente corre para Deus. Quando a gente faz uma coisa errada e a gente vê que deu ruim, aí a gente corre para Deus. E foi o que Saul fez. Quis correr para Deus, quis oferecer sacrifício, quis fazer alguma coisa. E aí o profeta Samuel chega lá e pergunta: o que você fez? Não era para você ter feito isso. A ordem não era essa. E aí, versículo 13, Samuel diz: você agiu como tolo, desobedecendo. 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você
não obedeceu ao mandamento do Senhor. Queridos, nós sabemos que Saul foi estabelecido rei porque o povo de Israel queria ter um rei. O povo de Israel não tinha rei, mas eles começaram a pedir um rei, eles queriam um rei. E Deus liberou. Ah, tá bom, vocês querem um rei? Então vamos lá. E Saul foi quem foi estabelecido rei. Porém, quando as coisas começaram a não andar muito bem com Saul, você vai se lembrar que teve algo na história onde o menino Samuel foi lá na casa de Jessé, o pai de Davi. E ele entra lá porque Deus fala que é lá que está aquele que ele vai levantar como rei. Então ele manda trazer todos os filhos de Jessé, vem todo mundo menos Davi, porque estava lá no pasto. E aí Deus fala com Samuel que não era nenhum daqueles, que ainda tinha que ter mais um. Até que chega Davi na situação, e aí Deus fala com Samuel, é esse aí. Só que ele era um improvável. Ele era improvável porque ele era o menor, porque ele era o menos preparado para qualquer luta, qualquer guerra, porque ele nunca acompanhava os irmãos nesses treinamentos de guerra, de luta, e ele estava sempre no pasto cuidando das coisas para o pai. Então ele era o improvável. Mas só que Deus achou nele um coração obediente, diferentemente do que estamos vendo agora em Saul. Saul estava no reinado, tinha a posição, tinha a autoridade, mas não sabia respeitar o comando. Não tinha um coração inclinado a respeitar o comando. E aí Deus falou, acabou para você, queridão. Eu fiz as contas, olhando aqui o primeiro versículo, ele tinha 72 anos, quando acabou para ele o reinado. Ele tinha 72 anos e Deus veio dar uma chapuletada dessa nele. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero dizer é que para Deus falar, não importa se você tem 10 anos ou se você tem 90. Deus, se Ele precisar nos corrigir a respeito de uma postura, uma conduta que não está alinhada com Ele, Ele vai nos corrigir. E você pode ter muito tempo de caminhada com Deus, isso não importa. A minha mãe tem muitos anos de vida com Deus. Ela foi criada num lar que era um lar cristão. Ela já tem mais de 70 anos. Eu nem vou falar quanto, porque ela não gosta. Porque na verdade você olha para ela, ela só tem 50, com essa pele, com esse cabelo, né, com esses dentes. Mas ela tem um pouco mais de 70. E ainda hoje Deus corrige, Deus ensina e Deus trata. Porque enquanto nós estivermos aqui, é assim que vai ser. Deus é o nosso Pai. E os nossos pais sempre vão ter um ensinamento para direcionar a nós. Deus também. Sempre tem um ensinamento para nós. E aquele homem, Saul, tinha 72 anos e Deus estava dizendo para ele, acabou. Seu reinado acabou porque você me desobedeceu. E eu já escolhi um outro. Segundo o meu coração. Porque Saul foi segundo o coração do povo. Foi a escolha do povo. Mas Davi era a escolha de Deus. Agora, o que Davi tinha de diferente para Deus olhar para ele? O que eu e você temos de diferente para Deus olhar e falar, é você? Porque muitas vezes a gente faz essa pergunta diante de coisas que a gente vive, que a gente fala, nossa, mas por que eu? Porque Deus, Ele sonda e conhece intimamente o nosso coração, queridos. E é Ele quem estabelece reis. E é Ele quem tira os reis. Ele tem o domínio de todas as coisas. A gente que colocou a vida nas mãos dEle, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, não queira tirar. Não queira pular da mão de Jesus. Vai dar ruim. Não faça isso. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você está dizendo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você quiser viver na força do teu braço, do teu entendimento, vai dar ruim como deu ruim para Saul. Ele achou que ele podia fazer. Ele achou que ele podia engambelar Deus oferecendo um sacrifício. Mas Deus, queridos, não é engambelado. Não é enganado. E o que Ele determina é o que Ele determina. E a gente precisa só se encaixar, se aprumar. Então, a questão é que não é a idade. Deus vai tratar com a gente independente da nossa idade.
E também Deus vai chamar para colocar onde tem que colocar, também independente da idade. Nunca vai ser novo demais, nunca vai ser velho demais. Sempre Deus sabe a hora certa para resolver a nossa vida. Às vezes a gente para e fica olhando algumas situações da vida e a gente fala, mas por que agora? Porque agora que é a hora certa. Porque agora é que a gente está pronto. Porque agora é que a gente consegue viver o que Deus tem para a gente viver. Amém? Amém. Bom, e o que é então o homem segundo o coração de Deus? De acordo com esse texto eu já começo a entender que é alguém que obedece. Porque se Deus estava tirando ele do reinado porque ele desobedeceu, então eu já começo a entender que uma característica forte de quem é segundo o coração de Deus é alguém obediente. Alguém que está disposto a obedecer, independente das circunstâncias. Vá comigo agora, por favor, em Salmos 132. Aleluia. Vamos ver o coração de Davi. Vamos ver como eram as declarações de Davi. Salmo 132. A gente sabe que mesmo novo, antes de Davi saber sobre esse propósito de Deus para a vida dele reinar, ele já estava no campo, vivendo coisas extraordinárias que ninguém estava vendo. Porque quando ele foi lutar contra Golias, começaram a dizer, mas você não está pronto, você não está preparado. E aí ele começa a contar, não estou, mas eu que rasguei um urso no meio. Eu que peguei um leão lá pela cabeleira. E vocês não viram, vocês não estavam lá. O Deus que eu sirvo estava comigo. E só tinha eu e a bicharada. E eu fiz. Então eu estou pronto, porque Golias vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ele em nome do Senhor. Então, queridos, ele tinha consciência do que Deus era na vida dele, de quem ele era para Deus. E ele tinha consciência de que se Deus estava impulsionando ele a fazer, ele ia viver o extraordinário. Essa consciência precisa estar em nós. Se Deus está nos impulsionando a algo, nós vamos viver o extraordinário. Mas se nós formos na força do nosso braço, antes da voz de comando de Deus, eu já disse isso algumas vezes, eu me lembro de ter dito isso em um dos discipulados lá na academia. Se você não tiver sinal verde de Deus, não faça. Se Deus não disse sim, não faça. Não adianta você querer avançar se Deus está falando para você ficar. Não adianta. Nossa alma atrapalha demais. O diabo é um problema que Deus já resolveu por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas a nossa alma, a gente que tem que fazer ela calar. O próprio salmista diz, aquieta-te alma. Então nós temos que mandar nossa alma ficar quieta, porque ela está atrapalhando demais a gente. Faz a gente se meter em cada enrosco e depois a gente fala, onde é que estava Deus? Eu vou responder, sentado no trono de glória, da onde ele não saiu até o momento, e você correndo que nem um bobo e uma boba atrás da sua bênção, quando na verdade a Bíblia diz que as suas bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Aleluia. Agora, vou fazer, sempre faço isso, vou fazer, vem aqui vocês dois fazendo favor, é coisa linda, não enfim, coisa linda. Você é a bênção e ela é a pessoa que precisa da bênção. A senhora vai correndo aqui em círculo e a bênção vai tentando pegar a senhora. Vai, bênção, tentando pegar. Ela vai correr, mas não consegue, porque a mulher não para. Agora para. A bênção pega. Pronto, esse é o segredo. Obrigada. Esse é o segredo, minha gente. Fique paradinho. Estais quietos e vede o grande livramento do Senhor. Fique quietinho. Deixa Deus fazer, porque Ele está dizendo que a bênção vai correr e vai te pegar. Agora a bênção está correndo e você está correndo também. A bênção está tentando alcançar você, mas você não para quieto. Não para de pensar, não para de se emocionar, não para de... Para um pouco, gente. Sossega. Olha para quem está do seu lado, por favor, e fala, sossega. Sossega. Agora diz para você mesmo, sossega. Pelo amor de Deus, gente, sossega. É no sossego que Deus trabalha. Amém? Eu demorei bastante a aprender isso aí, viu? É lição que eu aprendi recentemente, porque, gente do céu, para dar sossego para mim não é fácil. Para eu ficar quieta diante de certas coisas não é fácil. Eu quero gritar. Eu quero falar. Eu quero. Ai, meu Deus do
céu. Mas aí eu lembro, fica quieta. Enquanto você está quieta, eu estou fazendo. Gente, não é fácil, eu mordo a língua várias vezes no dia. Mas Deus faz. Eu vejo Deus fazendo. E aí traz assim, ó, de bandeja para mim. Eu não preciso nem sair da minha mesa, nem da minha casa, nem de lugar nenhum. Deus pega e traz assim, e ó, tá aqui, fiz. Opa, não precisei nem pôr minha mão, Deus. O Senhor é maravilhoso mesmo. Salmo 132, versículos 3. Não, vou ler inteiro, vai aqui. Não. 3, 4 e 5, vai. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Isso aqui é uma fala de Davi. O que ele está dizendo aqui? Eu não quero descanso, eu não vou sossegar, enquanto eu não achar um lugar que Deus esteja no centro, que Deus esteja sendo realmente honrado. Não sei se você sabe, no Velho Testamento, a presença de Deus era representada por uma arca. Uma arca da qual foi toda descrita e tudo que foi feito em medidas e material utilizado foi inspirado por Deus mesmo. E aquela arca era a representação da presença de Deus. E Davi estava dizendo, olha, enquanto eu não achar um lugar para isso estar no centro, para honrar a Deus, de fato, eu não sossego. Olha que coração. Ele estava sempre preocupado em agradar a Deus. Ele estava sempre preocupado em ter Deus no centro da vida dele. Ele não era perfeito. Porque, um homem segundo o coração de Deus é perfeito. Não, o homem segundo o coração de Deus é um homem que tem um coração ensinável. Que vai errar, mas vai se arrepender do erro e vai aprender para não repetir o erro. O homem segundo o coração de Deus é um homem que se preocupa em ter Deus no centro da vida dele o tempo todo. E aqui Davi expressa isso, eu não sossego, enquanto eu não encontrar um lugar que realmente honre a presença de Deus. E aí, queridos, nós vamos ver que nesse reinado de Davi, a primeira atitude que ele teve foi mandar buscar a arca. Porque a arca não estava mais em Israel. E Davi, a primeira coisa que ele fez, quando ele sentou no trono, foi mandar buscar a arca. Ele falou, quero a arca aqui. Só que Deus deu instruções a respeito de como buscar essa arca. Não vou ler o texto para não estender, porque estou falando com crente. Então vocês conhecem a história. E aí foi aquela situação que não podia tocar na arca, porque a arca representava a presença de Deus, então não podia tocar na arca. Foi criada uma estrutura para carregar essa arca, para tirar ela da onde estava e para trazê-la de volta para Israel. E aí falou que não podia tocar na arca, então por isso foi feita a estrutura e foram. E a gente sabe o que aconteceu, né? Uma turbulência na viagem e uma pessoa lá preocupada para não cair a arca, pôs a mão para tentar segurar e morreu. Morreu. E Davi ficou chateado com aquilo. Porque ele falou, poxa, estou querendo trazer a presença para cá, morre uma pessoa, tá certo, era a instrução, mas morreu. Ele fez o quê? Mandou a arca para onde? Para a casa de Obed-edom. A arca foi para a casa de Obed-edom e os estudiosos, muitos deles dizem que ele era um filisteu. Você acha que Davi foi estratégico? Ele mandou para a casa de um suposto inimigo. Manda essa arca lá, porque se um tocou, morreu, já manda para a casa do filisteu. Vai morrer lá. Toda aquela casa vai morrer. Eu não sei, né, se ele pensou isso, só estou brincando, porque ele mandou para a casa de um inimigo, vamos dizer assim. Porque o povo filisteu era inimigo. Declarado lá, o povo de Israel. E foi para a casa de Obed-edom. Mas a gente sabe bem o que aconteceu na casa de Obed-edom. E virou notícia. A casa viveu o céu na terra. Por causa da presença da arca, não tinha mais briga naquela família, não tinha mais doença naquela família, não tinha mais escassez naquela família. Aquela família passou a viver tanta bênção, tanta vitória, tanta glória, que virou notícia ao redor. Aí Davi ficou sabendo. Ele falou, opa, volta, vamos buscar a arca.
O inimigo está sendo abençoado demais. Vamos buscar a arca para nós, já tô calmo. Já passou minha raivinha, já calmei. Vamos buscar a arca. Ele mandou buscar de novo. Porém, queridos, quando ele volta agora para buscar a arca, você vai ver lá, 2 Samuel 5, vai ter alguma coisa que você pode estar estudando sobre isso. Mas quando ele volta para buscar essa arca, ele manda colocar no ombro. Ele fala o seguinte: agora não tem estrutura nenhuma. Agora os homens vão pegar e pôr a arca no ombro. Eu não sei se você sabe, no Velho Testamento era uma vida por outra vida. Então, alguém pecava, matava-se um animal, para o sangue daquele animal trazer purificação para aquela pessoa que estava morta espiritualmente, porque nós sabemos que o pecado promove isso, morte espiritual. Então, o que Davi falou? Vocês vão pôr a arca no ombro, vão dar 6 passos para oferece sacrifício e continua. Ninguém ia morrer porque estava tocando na arca, porque dava 6 passos e oferecia sacrifício. Não sei se você consegue ver isso aqui, mas ele muda o quadro de figura, porque ele passa a oferecer renúncia, ele passa a oferecer sangue, sacrifício, para poder trazer a arca. Está bem diferente da primeira vez. É uma consciência plena da presença. E sabe, quando você tem consciência plena da presença, você carrega ela com você, sabendo que nesse carregar a presença vai ter que ter renúncia e vai ter que ter oferta de sacrifício a Deus. E o que é isso? É a sua vida. É a sua vida. Cada vez que você decide agradar a Deus, cada vez que você decide se desagradar para agradar a Deus, você está oferecendo um sacrifício ao Senhor. Porque Ele sabe que você queria fazer aquilo, mas por amor a Ele, por honrar a presença dEle, você não faz. Sabe aquela hora que você quer dar um soco que não é santo? E você se segura e você fala: não vou fazer nada, porque Deus é a minha justiça, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na angústia. E você engole e não faz nada. Nessa hora Deus fala: olha que bonito, agora eu vou entrar com providência, porque renunciou a si mesmo, sacrificou-se para continuar nesse caminho carregando a presença. É fácil, né? Não, você está rindo, né? Porque não é fácil, queridos, carregar a presença. Por isso que eram 6 passos e um sacrifício. 6 passos e um sacrifício. Muito bem. Essa arca tinha um lugar da onde ela já tinha estado, e provavelmente era para lá que tinha que voltar. O tabernáculo feito por Moisés. E nós sabemos que nesse tabernáculo que Moisés fez, existiam divisões, e a arca ficava num lugar separado específico que nem todos tinham acesso. Só um sacerdote, uma vez ao ano, tinha acesso a esse lugar santíssimo, onde ali ele oferecia todo o sacrifício do povo, tal. Então era uma coisa com muitas restrições, com muitas divisões, com muitas regras. E seria natural que Davi levasse para lá, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu estou querendo dizer para você que religiosidade não cola, viu? Em algum momento aquele tabernáculo estava ok, mas para o novo momento ali, Deus trouxe inspiração para o coração de Davi. Ele falou: é tenda, não quero saber de tabernáculo, vamos montar uma tenda e vamos pôr a arca no meio da tenda. E aí está liberado, todo mundo pode vir adorar na presença, em volta da presença, está liberado, não tem divisão, não tem, agora é todo mundo pode chegar aqui e adorar, porque a presença vai estar aqui para todo mundo adorar Ele.
Eu não sei se você consegue perceber Deus já sinalizando pela vida de Davi o que haveria de vir, o que haveria de acontecer. Então, quando as pessoas falam, vocês não leem o Velho Testamento? Vocês não acreditam no Velho Testamento? Mas é porque elas querem apontar um Deus carrasco. Mas quem não lê são eles. Porque se lê, vai ver que não era prazer de Deus ver ninguém morrer. Ele estabeleceu regras, ele estabeleceu princípios e as pessoas não queriam viver os princípios, não queriam viver as regras. E por causa disso elas morriam. Por causa disso elas pagavam um preço violento. Então a impressão que se tem é que é um Deus no Velho Testamento e outro Deus no Novo Testamento. E na verdade é o mesmo Deus sempre. Mas a atitude das pessoas é que não colaborava com nada. Então, quando eu leio o Velho Testamento, eu preciso ler com esse entendimento que Deus é bom, essa essência de Deus, ele nunca mudou. O que acontecia era que as pessoas eram muito rebeldes. As pessoas ignoravam toda a instrução que vinha da parte de Deus. As pessoas queriam viver da forma que elas decidiam que tinham que viver, e não da forma como Deus estabeleceu que se vivesse. Desde o princípio, gente. Deus vai lá, dá um paraíso para Adão, para Eva, dá tudo do melhor e põe uma regra só: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que os abençoados fizeram? Justamente o que não podia. Agora Deus é ruim? Não! Ele é maravilhoso porque ele deu tudo. E a única coisa que não podia foi o que eles quiseram fazer. Então, Deus tem estabelecido regras, e no Velho Testamento era assim, e agora também é assim. Está liberado as regras? Não está liberado. É por isso que ainda tem muitos enfermos e doentes em nosso meio. É por isso que ainda tem muita gente perecendo, porque não se autoexamina e não verifica o que precisa ser mudado, o que precisa ser ajustado com o propósito e o plano perfeito de Deus. Não somos nós quem ditamos as regras. É a Bíblia Sagrada. Aleluia. E aí, o que acontece? Davi fala, está liberado, galera. Vamos pôr na tenda, todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai adorar. E ele contrata 4.000 músicos e 288 cantores para ficarem ali adorando a Deus. Se eu estou num lugar desse, como está acontecendo agora lá, nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, 10 dias? 11 dias estão fazendo isso, adoração ininterrupta para Deus. E era isso que Davi estava propondo ali naquele momento, ó, no Velho Testamento. Vamos adorar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Essa unção de Davi desceu lá. E o povo está vivendo isso lá, na presença, considerando a presença, celebrando a presença, adorando a presença. Eles tinham uma arca, sabe? E nós hoje somos a própria arca. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E eu pergunto a você, o que você tem feito com a presença? O quanto você tem considerado a presença de Deus? Será que é mesmo Deus que não quer te abençoar? Será que é mesmo Deus que está fazendo as coisas travarem? Ou você não está considerando a presença? Davi faz uma coisa maravilhosa dessa, está lá em 1 Crônicas, você pode ler como é que a coisa aconteceu. E ele não está ignorando a questão do tabernáculo, mas ele está dizendo, gente, todo mundo precisa experimentar disso. E ele fez um plano, um propósito no coração dele, que nós lemos aqui no Salmo 132, eu não sossego enquanto eu não achar um lugar de honra para Deus. Mas vamos lá em 2 Samuel, vamos ver se esse homem ficou satisfeito com isso. 2 Samuel 7. Estou indo para o fim já. Beleza. 2 Samuel 7. Parece que até aqui parecia que estava tudo bem, né? Legal, colocou num lugar bacana, todo mundo tem acesso, a adoração está lá, acontecendo. Mas vamos em 2 Samuel 7. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã:
Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. E Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Gente, olha o coração de Davi, olha o caráter de Davi. Ele já está num palácio, os inimigos todos derribados, e nós sabemos que foi Deus que derribou os inimigos de Davi. Colocou ele nesse lugar de honra, colocou ele nesse palácio, e ele para em meio a tudo isso para pensar que ele está num palácio, que ele está confortável, que ele está num lugar bacana, mas Deus numa tenda. Isso é considerar demais a presença. Porque as pessoas hoje, elas começam a dar uma caminhadinha, começam a dar uma respirada melhor, começam a ganhar um pouco mais, e vão morar nos seus palácios e andar nos seus carrões, e elas não estão nem aí onde é que está Deus. E elas não estão nem aí sobre a casa de Deus. O importante é que eu estou prosperando, o importante é que está acontecendo para mim. Mas olha esse homem, gente, pelo amor de Deus. Eu vou dizer a vocês que todas as vezes que eu vou trabalhar, eu começo a pensar em fazer dinheiro sobrar do meu salário para eu investir aqui. Quanto, queridos, quanto tem de dinheiro próprio nessa instituição? Quanto? A Kombi, que todo mundo lembra dela, foi fruto de uma doação de um carro meu e do pastor Val. Nós doamos o carro para a obra. E eu não estou falando isso para me engrandecer, eu estou falando isso para que possamos entender que você pode estar no palácio e você pode desfrutar do melhor, mas você não pode se esquecer da presença, de quem te levou a viver tudo isso, de quem te proporcionou tudo isso. Eu achei tão legal quando eu falei que a gente vai abrir uma igreja em Boituva e que vamos levar o som daqui, comprar algum para cá, e o povo disse: não, nós vamos comprar lá. Isso é consciência, como Davi teve. Vocês querem o melhor, nós queremos também, porque é para o mesmo Deus. Amém. Porque não é para nós, é para Deus, e para Deus sempre o melhor. Mas olha só, Davi no palácio. Eu queria saber você lá na sua casa, feliz e contente, comendo gostoso, vivendo bem, se você para pensar em Deus. Mateus parou, porque hoje ele mandou um vídeo dizendo: pastora, você falou sobre prosperidade, olha as minhas panelas, mandou tudo fervilhando ainda para mim. Olha, não trouxe nem uma marmita para eu comer agora. Mas mandou tudo fervilhando lá no fogão, falando: eu estou vivendo prosperidade. Deus está fazendo, pastora, mas há pouco tempo atrás, queridos, ele estava passando necessidade. Mas ele lembrou de agradecer a Deus, ele lembrou de honrar a Deus, ele lembrou de glorificar a Deus, porque ele sabe que foi Deus que levou até ele aquelas coisas. E o que Deus está falando conosco é isso: um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, é alguém que considera a Deus, a presença de Deus, os grandes feitos de Deus por sua vida. E quando você considera isso, não dá para você sair fazendo como você quer. Não dá para você ir tomando decisões sem antes conversar com Deus, sem antes perguntar para quem realmente vai fazer a diferença na sua vida. E aí, Senhor, o que o Senhor acha disso? E aí, Senhor, tem concordância da sua parte sobre essa minha decisão? E o texto continua, eu vou pular lá para o versículo 8. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, o Senhor dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo
como fruto do teu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele, e será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre, e eu serei seu pai, e ele será meu filho. Olhe, mas antes disso aqui, Deus fala assim, que ele não pediu lugar, ele não pediu nada para ninguém, ele não pediu um local com cedro para ele ser colocado, mas ele viu desde sempre o coração de Davi, desejoso em honrá-lo, e a resposta de Deus para ele é essa. Leia aqui versículo 5 comigo. Vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Deus não está sendo mal criado com ele. O que Deus está falando assim, eu não pedi nada, eu nunca reivindiquei nada, mas eu estou vendo o que você está fazendo. E aí em seguida Deus fala exatamente o que eu acabei de ler. Deus fala, eu nunca pedi nada, mas você está fazendo, e porque você está fazendo, eu vou fazer isso aqui por você. Eu vou dar lugar para o meu povo não ser mais incomodado, e eu vou dar descanso para você, mas vou levantar algum dos seus, e esse vai me honrar, fazendo esse desejo do seu coração se tornar verdade. E nós sabemos, né? O que aconteceu depois? Salomão construiu o quê? O maior. Honrou ou não honrou a Deus? Amém. Honrou ou não honrou a Deus? Honrou. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando nós temos um propósito em nosso coração, de que Deus seja o centro, de que Ele ocupe o melhor lugar na nossa vida, o mais importante lugar da nossa vida, queridos, Ele simplesmente vê que nós estamos honrando, e Ele vem com um transbordar tão grandioso que chega a ser até imensurável para nós. Ele fala, você está com esse desejo no seu coração? Então agora eu vou fazer um negócio para você tão maior, tão maior, tão maior, que não vai abençoar só você, vai abençoar todas as pessoas que estão ao seu redor e a sua descendência. A sua descendência. Então pare de se preocupar em agradar os outros, porque quando nós agradamos a Deus, Ele cuida não só da nossa parentela, porque aqui foi um povo que foi abençoado. A bênção que Deus liberou aqui foi para o povo todo. E aí Deus fala que vai estabelecer um dos descendentes de Davi a algo ainda maior do que o que ele viveu, que não foi pouco o que ele viveu. Então, nós não precisamos nos preocupar com muita coisa, mas com o mais importante. Qual é o mais importante? Honrar a presença de Deus. Poxa, Davi queria um lugar bacana para colocar a arca, porque a arca representava a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos a habitação de Deus agora. Na nova aliança, nós somos a arca, nós somos a habitação de Deus. E eu pergunto, aonde você tem se colocado? Como você tem vivido? Você tem se importado? Aonde você tem colocado a presença? Porque aonde você põe os teus olhos, aonde você coloca os teus pés, aquilo com que você se envolve, você está carregando a presença. E a pergunta é, o quanto você e eu temos considerado isso? Eu gostei do Mateus dizer que não saiu de casa, porque ele ia pegar a presença e ele ia levar para um lugar que não combina com a presença. E a pergunta é essa, o que você tem feito com a presença de Deus na sua vida? O quanto você tem considerado a presença de Deus em sua vida? E isso mostra se você e eu somos alguém segundo o coração de Deus. Mas não precisa ter peso de condenação se você não tem vivido assim. Porque o arrependimento é a maior vitória que a gente pode ter na nossa vida. Quando a gente olha para a nossa vida e fala, Deus, verdade.
Eu estou igual Saul, eu não estou igual Davi. Eu estou igual Saul, querendo oferecer sacrifício de tolo, sacrifício que o Senhor não pediu, porque eu não estou considerando a sua instrução e estou vendo os inimigos virem contra mim e estou querendo fazer do meu jeito. E o Senhor já disse que vai dar ruim mesmo. Agora, perdão, Senhor. Eu me arrependo. Querido, sempre há tempo para se arrepender. Nunca é tarde para se arrepender. Agora, sempre é bom você considerar como Davi considerou. Que a presença é muito importante. O alvo principal de tudo que eu vivo na minha vida é esse. É considerar a presença de Deus que está em mim. Eu não sei quanto na sua vida você já ouviu assim: nossa, você é uma pessoa diferente. Nossa, você é uma pessoa iluminada. Meu Deus, a sua presença faz diferença. Só que as pessoas falam de forma natural, porque não é a minha presença ou a sua presença que faz a diferença, mas é a presença que está em nós que faz a diferença. A presença de Deus que está em nós que faz a diferença quando a gente chega num lugar. Mas quando isso acontece? Quando a gente considera essa presença. Quando eu considero que Deus está na minha vida, rapaz, eu chego num lugar como um embaixador do reino de Deus. Eu chego ali não para me misturar no problema, eu chego para ajudar, auxiliar as pessoas, realmente trazer luz, porque a Bíblia vai dizer que nós somos luz e sal nessa terra. A gente veio para fazer a diferença. E se isso não está acontecendo, nós não estamos considerando a presença e nós não estamos então sendo segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Deu para entender? Deu. Oh, graças a Deus. Então, quando a gente sair daqui, a gente precisa considerar isso. E muitas vezes, queridos, eu vou dizer, Deus vai pedir coisas para nós que a gente não vai querer muito. Como, por exemplo, ele pediu para Abraão, né? Me dá o Isaac. Mas Abraão não discute isso. Abraão pega Isaac e vai andando para levar ele como holocausto, como sacrifício. Aí o Isaac fala: pai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Ele responde: Deus proverá. Aleluia. Ei, o que Deus está pedindo para você que você está segurando? O que Deus está falando para você parar de entregar para Ele e parar de segurar que você está querendo negociar? Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus vai dizer: Deus, eu vou entregar porque Deus proverá. Eu vou fazer o que Deus está falando porque Ele vai prover. Ele vai fazer alguma coisa por mim que eu não sei, meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, nem subiu ainda no meu coração, mas eu sei que Deus vai fazer. E aí, Abraão foi, ele precisou oferecer o Isaac? Não precisou. Deus proveu ali mesmo. Deus não está querendo fazer eu e você sofrer. Mas, às vezes, Ele diz: entrega a sua religiosidade. E a gente fica: não, vou entregar não. Entrega aí esse amor da sua vida. Não vou entregar não, Senhor. Se fulano morrer, eu morro. Se fulano sair da minha vida, eu vou morrer. Está tudo errado, gente. Que o meu viver é para Cristo. E o meu morrer é lucro, viu? Então não dá para ficar negociando. Ou você entregou sua vida para Deus, ou você não entregou sua vida para Deus. Ou você honra a presença, ou você não honra a presença. Ou você considera a presença, ou você não considera. A gente não tem acordo, gente. A Bíblia fala assim: ou seja quente, ou seja frio, morno vai ser vomitado. Deus não gosta de coisa morna. Então você precisa decidir. Ou você esquenta, ou você esfria. Deixa eu só te dar um toque: chapa quente, mosca não pousa. A gente precisa que você quente. Eu prefiro ser quente, porque mosca não pousa em chapa quente. Ficar nessa frieza não vai te ajudar muito. E eu quero finalizar dizendo a vocês que
que o Espírito de Deus está em nós, nós precisamos considerar isso. Amém. E quando eu estava aqui ministrando sobre o bambu e tudo mais, Deus me fez lembrar sobre o balão. Um balão para subir, ele precisa que dentro dele tenha lá um aquecimento que proporcione uma força e um impulsionamento maior do que a pressão externa. Por isso que tem um foguinho lá. Tem um foguinho lá dentro, que tem que estar no grau certo. E aí o balão vai para cima e consegue ultrapassar a pressão atmosférica que coloca para baixo. O que eu quero falar? Você tem o Espírito Santo dentro de você. E você precisa considerar o Espírito Santo dentro de você. Porque é Ele que vai te aquecer num ponto tal que vai te pôr acima das circunstâncias que querem te pressionar para baixo. Aleluia. As circunstâncias sempre vão aparecer querendo nos pressionar, gente. Sempre vai ter gente para falar coisas para nos desestimular. Sempre vão ter situações que vão vir para nos entristecer, porque esse é o trabalho do inimigo. Porque a Bíblia vai dizer que a gente precisa ter bom ânimo. É a única coisa que a gente tem que ter, bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Ele não fala nem para a gente lutar, nem para a gente vencer, nem nada disso. Ele fala para ter bom ânimo. Pare para pensar. Como é a tua semana? O que acontece na tua semana que você percebe que vai e te dá aquele desânimo? Quem são as pessoas com quem você conversa que, pelo amor de Jesus Cristo, parece um aspirador, tira o seu ânimo na hora? É uma palavra, é um olhar e você fala, pelo amor de Deus. É verdade. Você estava animadaço, você estava felizaço, estava cheio de vontade de ir na academia, mas foi falar com aquela pessoa, acabou. Foi encontrar aquela pessoa, acabou. Tudo que faz isso com você, especificamente com relação à presença de Deus, meu filho, elimina da sua vida em nome de Jesus. Tudo que não te ajuda a estar perto de Deus, a considerar a presença de Deus, não serve para nós, gente. Não serve. Todas as pessoas e todas as situações e todos os lugares. O pastor Paulo me mostrou um post que dizia, como é que é, pastor Paulo? Você não pode ser curado no lugar onde você adoeceu. Há controvérsias. Há controvérsias. Ao olhar da psicologia é isso aí, você não pode ser curado no lugar que você adoeceu. Mas minha gente do céu, então eu não podia estar aqui nesse Tietê de nunca mais. Nunca mais. Mas a Bíblia vai dizer assim, que no lugar da sua vergonha haverá dupla honra. Isso eu estou falando, é a Bíblia. Então, no lugar onde você teve decepção, no lugar onde machucaram você, no lugar onde adoeceu, é um possível lugar para Deus fazer o extraordinário sobre a sua vida. Amém. Até porque a Bíblia vai dizer que onde a gente pisar a planta dos nossos pés, nós possuímos aquele lugar. Se eu possuo aquele lugar, dá licença. Eu cheguei, o diabo tem que sair. Amém. E isso já aconteceu comigo. Eu cheguei num lugar para trabalhar e tinha uma mulher endemoniada lá. Mas era só o sangue de Jesus. Ela estava quase acabando com o casamento do chefe, inclusive. E eu fiquei incomodada com a moça, mas teve uma hora que ela saiu assim do escritório. Quando ela saiu do escritório, eu me pus a orar. Eu sou meio maluca. E aí eu comecei a orar dentro do escritório. Eu falei, olha, diabo, em nome de Jesus, eu vou te dizer uma coisa. Eu cheguei e não tem lugar para nós dois aqui. Então eu não vou sair. Quem vai ter que sair é você. E eu te repreendo em nome de Jesus. Chega dessa bagunça que você está fazendo aqui. E muito que bem. Horas depois a moça chegou, sentou, começou a trabalhar e olhou para mim assim de repente e falou, eu não vou ficar mais aqui. Eu falei, tá bom. Eu não vou ficar mais aqui. Tá bom. E a gente começou a conversar e eu falei, não era nem ela que estava falando isso para mim. Coitada. Ela não era o diabo, mas ela estava influenciada por ele, queridos. E tem pessoas ao nosso redor influenciadas pelo inimigo. Se quiser ser liberto, vai ser liberto. Deus vai tratar, Deus vai salvar, Deus vai limpar. Mas você sabe que tem gente que não quer, né? Tem gente que quer andar de mão dada com o Lúcio. A minha manicure que fala, seu Lúcio. Tem gente que quer andar de mão dada com ele, gente. E aí? Eu preciso decidir. Porque se a pessoa quer andar de mão dada com ele, não dá para eu continuar querendo andar com essa pessoa. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a homens. E me importa mais agradar a Deus. Aleluia. Porque na hora do pega lá, é só Deus, minha gente. Na hora que não tem ninguém para socorrer a gente, é só Deus. Então eu preciso considerar
Amém. Se eu não considerar a presença, eu vou agir na força do meu braço, e na força do meu braço eu vou perecer, como Saul pereceu. Mas se eu considerar a presença, se o foco da minha vida for honrar a presença, Deus vai me honrar, como honrou Davi. Amém. Davi pecou? Pecou. Se arrependeu? Se arrependeu. Teve perdão? Teve perdão. E era um homem segundo o coração de Deus por causa disso tudo? Não, porque ele considerava a presença. Porque ele queria honrar essa presença. Não é desculpa para o erro, gente, mas a questão é que nós estamos vivendo dentro desse sistema e é possível que algumas coisas a gente ainda erre. Não queremos, não desejamos, mas é possível. E aí? Vamos arrepender. E depois que arrepende tem que fazer o quê? Muda de vida. Amém. Muda o caminho. E a gente erra e peca quando a gente não considera a presença. Já parou para pensar nisso? Então, em nome de Jesus, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.